Sim, irmãos, nós estávamos falando no último momento, no vídeo anterior, a respeito de que as águas profundas são palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes, né? Aí eu estava dizendo que isso me faz lembrar as palavras do salmista no Salmo 19, versículo 14, quando o salmista diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu, né? Eu costumo de vez em quando usar essa expressão quando às vezes no final da oração, né, da minha oração. Mas não é assim. Precisamos pedir a Deus que as palavras dos nossos lábios, né, elas sejam agradáveis na presença do Senhor, né? Na presença, mas em qualquer lugar, em qualquer situação, em tudo que vamos falar para alguém, né? Precisamos ter este cuidado, né? Muito bem, então falamos sobre o poder das palavras e aí verificamos a sua penetração, o quanto ela pode atingir as pessoas, principalmente quando são palavras que não edificam, mas também se for palavras que edificam, elas vão penetrar também. E vimos sobre a sua propagação, né, de que as pessoas que gostam de fofocar, elas têm uma capacidade de envolver as pessoas, de iludir as pessoas, de maneira que aquelas palavras negativas terminam ofendendo e prejudicando as outras. Mas se for também palavras edificadoras, palavras brandas, elas podem trazer benefício para as pessoas, né? Mas mesmo essas palavras verdadeiras, nós vimos aqui no estudo que não é necessário você ouvir uma coisa aqui e sair espalhando, a não ser que seja para a glória de Deus, né? Como o apóstolo Paulo diz que comais, que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Muito bem, então vamos lá. O segundo tópico da lição é o limite das palavras. Até onde eu posso, até onde eu devo, né, falar certas coisas. Então nós temos aqui pelo menos duas subdivisões. A primeira é que as palavras elas não substituem os nossos atos, né? Alguém já disse que vale mais um ato de uma pessoa do que mil palavras, né? Porque às vezes a pessoa está falando, mas não quer dizer nada. São palavras jogadas ao vento ou são palavras vazias, ou palavras de contendas, né? Mas um ato, uma atitude da pessoa vale muito mais do que muitas palavras. Em todo o trabalho, aproveito, diz Provérbios 14, 23. Meras palavras, porém, levam à penúria, né? Aqui penúria pode ser entendido como miséria e como desgraça, né? Ou seja, meras palavras não trazem benefício, não trazem proveitos a nada. Pode se tornar como palavras que vai gerar penúria, vai gerar miséria ou desgraça na vida de alguém, não é? Quer ver palavras e notícias que muitas vezes as pessoas elas transmitem certas informações sem saberem. Hoje nós estamos na era do fake news, né? Os irmãos sabem disso. Então às vezes você recebe uma mensagem e não analisa qual foi a fonte e termina você levando, né? E aquela informação pode trazer penúria, pode trazer exatamente desgraça para outras pessoas. Então a gente precisa ter muito cuidado no que a gente fala, e agora com as redes sociais, no que a gente recebe e a gente transmite para outras pessoas, né? Então temos que ter muito cuidado, porque senão você de repente está, né? Eu me lembro, não sei se foi em 1970, quando alguém disse: olha, a barragem de Itapacurá, ela estourou. E isso não foi verdade, então foi um fake news, né, nos dias de hoje. E aí foi um transtorno, todo mundo correndo para lá e para cá, com medo, porque ia inundar aqueles bairros assim próximos dos rios, Rio Capibaribe. Então a gente tem que ter cuidado. Cuidado, meu irmão, com o que você fala, porque senão você pode estar causando a destruição da vida
das pessoas, né? Ainda, um outro limite das palavras, além de as palavras não substituírem nossos atos, elas também não alteram os fatos. As palavras não alteram os fatos. Se aconteceu daquela maneira, então é daquela maneira que será considerado. Mesmo que você diga que não foi, mesmo que você invente uma história, mesmo que você crie uma calúnia, uma difamação, alguma coisa, mas o fato registrado é que vai ser considerado. Não é simplesmente... Eu sei que hoje existe testemunhas falsas, que começam a falar coisas por aí que não é verdade, né? E ainda tem gente que acredita e que anda também no mesmo caminho da perversidade, não é? Mas aqui nós temos que as palavras não alteram os fatos. Se aconteceu daquele jeito, é daquele jeito que vai ser levado em consideração. Diz Provérbios 24:12: se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras, né? Então, um dia, Deus ele vai, diante do tribunal, ele vai cobrar de nós as obras que nós realizamos aqui na terra, né? E então, ele não vai cobrar simplesmente as palavras. As palavras também vai ser cobrada em relação ao que ofendeu as outras pessoas, ou maltratou, ou difamou alguém, mas Deus ele quer olhar para as suas obras. O que vale não são apenas palavras, né? A gente ouve muito por aí, às vezes, a questão da política, né? Quando chega no tempo de eleição, o político começa a prometer muita coisa, diz que vai fazer e tal, e aí depois eles não fazem. Aí quando a gente vai ver na prática, as atitudes daquele político não tem nada a ver com as palavras que ele proferiu, né? Então é uma pessoa que a gente não pode confiar. A gente tem que ter muito cuidado com muita conversa bonita, que alguns por aí têm, né? Para a gente não cair na cilada do inimigo. Provérbios 26:23 diz: como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Já pensou? A pessoa, apesar de ser uma pessoa perversa, mas aparentemente ela demonstra um certo amor, né? Um coração cheio de amor aparente nas conversas, mas lá dentro do seu coração ela está pensando e tramando uma maldade, alguma coisa para fazer contra a outra, né? E ele diz aqui que como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e coração maligno. Escórias aqui, vale lembrar que escória tem aparência de prata, né? Ou seja, aparenta ser prata legítima, a escória, o refúgio, né? Mas não tem valor. Assim são exatamente as palavras, os lábios das pessoas que proferem mentira, que fazem contendas e que procura criar uma divisão, às vezes, entre pessoas. E tem gente que é usada muitas vezes pelo próprio diabo para fazer isso, né? Para criar uma divisão, uma contenda, né? E a gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas, que elas são muito estrategistas. Elas têm uma maneira de ganhar, né, de conquistar as pessoas. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai ver que aquilo ali é tudo para fazer maldade com alguém. E nós precisamos fugir desse tipo de coisa, não é? Muito bem. Terceiro tópico aqui fala sobre o bom uso das palavras. Essa é a parte boa do estudo, né? É a parte em que nós precisamos nos apegar, né? Nos apropriar, precisamos viver esta parte de o bom uso das palavras. Que coisa maravilhosa é você poder ser um instrumento de Deus para proferir palavras edificantes, palavras
que venha fortalecer a vida do outro, que venha trazer benefício para a alma do outro, que venha trazer glória e louvor ao nome do Senhor, né? Então precisamos caminhar por aí. O bom uso das palavras. Como você tem usado as suas palavras, meu querido irmão, minha querida irmã, né? É uma pergunta e nós vamos responder daqui a pouco dentro da lição. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, mas vamos continuar em seguida.